Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala nessa edição sobre a micro e pequena indústria no país. As micro e pequenas indústrias no Brasil englobam milhões de trabalhadores e se reinventam depois da pandemia. A criação de vagas acompanha os dados do CAGED e a expectativa é positiva para os próximos meses. O setor acompanha com atenção os debates sobre a reforma tributária no Senado. Os desafios da pequena indústria no país em destaque a partir de agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o presidente do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Dr. Joseph Cury. Doutor, como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. É sempre muito bom recebê-lo. Seja sempre bem-vindo. Como vai? É um prazer estar com você, Tiago, na nossa querida Diálogo da Jovem Pan, com seus telespectadores, seus ouvintes e aos internautas e todos aqueles que nos honram com a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, doutor, os temas são muitos, né, para a gente falar sobre esse setor tão importante da economia brasileira. Recentemente tivemos o Dia da Micro e Pequena Indústria. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente fala muito do agronegócio, que carrega o Brasil nas costas, mas de uma certa maneira a micro e pequena indústria também carrega o Brasil nas costas, não é? A micro e pequena empresa, Tiago, com certeza carrega o Brasil. Só para se ter uma noção do que nós estamos falando, atualmente existem 22 milhões de empresas com CNPJ no Brasil, entre micro e pequenas empresas de uma forma geral. No dia 5 de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Qual a sua origem? Tudo começou quando se começou a falar de pequenos negócios na Constituição Federal de 1988. E lá no seu artigo 178 tem lá o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas a nível tributário, creditício, enfim, dando um tratamento especial. Foi a primeira vez que se teve uma norma obrigatória de um tratamento diferenciado para micro e pequeno. Felizmente, isso evoluiu com o passar dos anos e em 1996 é que se começa a dar a forma daquilo que estava na Constituição Federal, que é o tratamento diferenciado, que foi a criação do Simples Nacional, feito inicialmente para atender apenas a micro e pequena indústria e ao comércio e serviços. Isto foi o início do Simples Nacional. Depois, várias outras entidades, várias outras categorias entraram e quiseram se beneficiar e negociaram com o governo e obtiveram a criação e o acesso ao Simples Nacional. Em 1999, tivemos o primeiro estatuto da micro e pequena empresa. Foi o estatuto. E daí para frente criou-se uma série de legislações, de benefícios, onde se criou não só o estatuto, mas o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, numa legislação federal, onde o SIMP tem assento desde a sua fundação até agora. E nesse dia 5, nós comemoramos, entre várias evoluções que tivemos, o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é o sustentáculo do país. 22 milhões de CNPJs ativos, ou seja, empresas formais. E só para se ter uma noção, nós saímos de 7 milhões de empresas há poucos anos atrás para 22 milhões de CNPJs atualmente. E várias medidas de governos que a gente vai conversando aqui no transcurso do nosso bate-papo e do prazer estar com você, Tiago. Claro. Doutor Joseph, é interessante dizer para o nosso ouvinte espectador o seguinte: qual é a característica da micro e pequena indústria? São quantos funcionários? Pode ter um funcionário só também? Qual é a característica, a renda anual de uma micro e pequena indústria no Brasil?
Na verdade, o nosso registro sindical fala de 50 trabalhadores para baixo. Ou seja, pode ser uma indústria que não tenha nenhum trabalhador, que tenha uma, que tenha duas, que tenha 9, até o teto de 50 trabalhadores, que é a organização sindical simples. No entanto, se você pegar a própria legislação de enquadramento atual, que o próprio governo fala, no setor industrial isso vai até 100 trabalhadores, mas nós estamos restritos a 50 trabalhadores, ou seja, número de trabalhadores na empresa, nos mais variados ramos de atividade do setor industrial. Esta é a nossa representação sindical. Agora, esse sustentáculo cresceu fortemente com a criação do MEI. O MEI trouxe vários milhões de pessoas para a formalidade que estavam na ilegalidade e na informalidade. Apesar do número gigantesco ainda de empresas na economia informal, nós trabalhamos para formalização, porque nós acreditamos que a empresa formal, a empresa registrada, tem acesso a vários benefícios que ele não teria e ele não tem estando na economia informal. No entanto, ele tem obrigações tributárias que precisam ser cumpridas e outras obrigações que a formalidade traz. E o nosso grande desafio é fazer com que essa formalização, com essa formalidade, não mate a empresa, não inviabilize a empresa, e que isso faça com que as empresas possam se constituir, possam crescer, se formalizar e crescer cada vez mais. E nós ficamos muito felizes quando uma empresa sai da nossa base de representação, porque ela cresceu acima de 50 trabalhadores. Sem dúvida. Agora, o senhor já falou sobre questões tributárias, né? O momento que a gente vive é um momento muito importante, né? Há quantos anos aqui na Jovem Pan a gente fala sobre a necessidade da reforma tributária e, ao que tudo indica, teremos uma aprovação ainda nesse ano de 2023. Não sabemos se efetivamente já com as mudanças que o Senado fizer para a Câmara, mas de qualquer forma é um avanço. Qual é o momento da micro e pequena indústria no Brasil e das reivindicações que o setor sempre fez, doutor? Bem, o grande desafio no início desse ano era a manutenção da existência do Simples Nacional dentro da reforma tributária. Se nós voltarmos a janeiro desse ano, nós tínhamos vários artigos, várias publicações, inclusive de pessoas do governo federal, querendo acabar com o Simples, dizendo que o Simples não era um regime tributário, mas sim que era subsídio, que era incentivo fiscal, que não é expressão da verdade. O Simples Nacional é o regime tributário. O grande desafio foi que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, incluísse o Simples como a manutenção dele existente e houvesse um aumento do teto, porque vários anos se passaram e não houve aumento do teto de enquadramento do Simples Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou esse texto, manteve a inclusão do Simples Nacional. O presidente Lira disse que sempre defendeu, e nós queremos, em nome do presidente Lira, agradecer a todos os deputados que votaram favorável à manutenção do Simples. No Senado Federal não está sendo diferente. O presidente do Senado Federal, Dr. Rodrigo Pacheco, tem nos garantido que irá trabalhar pela manutenção do Simples e tentar o aumento do teto de enquadramento do Simples. As frentes parlamentares do empreendedorismo e da micro e pequena empresa, trabalhando em conjunto, também estão nessa pauta. Nós acreditamos que a votação que deverá ocorrer nesse mês de outubro pelo Senado Federal irá aprovar a manutenção do Simples na reforma tributária. E a votação que será prevista para novembro, ou meados de novembro, final de novembro, que é uma votação conjunta da Câmara e do Senado, com o texto final
da reforma tributária. Nesse momento, nós temos uma preocupação, além da manutenção do Simples, além do aumento do teto de enquadramento, que é a possibilidade do crédito tributário que hoje existe dentro do Simples, que seja mantido, porque na versão que está originalmente, que foi enviado pela Câmara, a inviabiliza esse crédito tributário. Mas acreditamos que na votação conjunta, tanto dos senhores senadores e dos senhores deputados, irão aprovar esse texto e a manutenção da possibilidade desses créditos tributários. Mais do que isso, foi dado à pequena empresa, à microempresa, a opção não só da manutenção do Simples, mas de escolher, se ele assim fizesse e quisesse apresentar vantagens econômicas ao novo modelo tributário. Então, você tem empresas que vendem de indústria para indústria que tem uma carga tributária. Indústria para o comércio, você pode ter outra carga tributária. Indústria para o consumidor final, outra carga tributária. Então, a opção de viabilizar que a micro e a pequena empresa e o MEI possa escolher estar enquadrado no Simples Nacional, dentro dessa nova reforma tributária, ou migrar para o novo sistema, ou algo híbrido, a manutenção dos dois sistemas. Na nossa avaliação, é um avanço extremamente forte e nós queremos agradecer ao Executivo que manteve o trabalho e a inclusão do Simples Nacional. Quero agradecer a todos os deputados e a todos os senadores que tanto lutaram e apoiaram e continuam apoiando e continuarão lutando em prol da causa da micro e pequena empresa. A reforma tributária será um grande avanço. Claro que existem grandes desafios, grandes problemas, mas na visão específica, micro e pequena indústria, micro e pequena empresa, avanço significativo. E, doutor Joseph, nesse panorama que o senhor traz aqui para os nossos ouvintes espectadores, é interessante que o senhor fala da ampliação da base do Simples Nacional. Qual que é esse pleito do setor? Ou seja, é para ampliar o escopo de empresas que podem se enquadrar no Simples? É isso? Estou certo ou estou errado? Não, é aumento do teto. Você tem hoje, há vários anos, que pode estar enquadrado no Simples as empresas que faturam até 4.800.000 por ano. Este limite, quando ele não é aumentado, como não foi durante mais de 6 anos, você está empurrando as empresas para informalidade e ilegalidade. Sim. Porque ela não consegue absorver a carga tributária cheia quando ela sai do Simples, quando ela se desenquadra, o que inviabiliza a continuidade das empresas. Então você incentiva, você empurra para a ilegalidade e para a informalidade empresas que deveriam e poderiam estar, e eticamente e moralmente deveriam ter o mesmo tratamento do aumento do teto do Simples para que as empresas pudessem manter na legalidade. Então, nosso pleito não pode haver aumento de carga tributária. E quando você não aumenta o teto de acordo com a evolução da inflação, você está aumentando a carga tributária, você está achatando cada vez mais o número de empresas que estão enquadradas. E nós não podemos esquecer que nesse período de pandemia, nesse período que a inflação atingiu valores exorbitantes, a taxa de juros explodindo, inviabilizando, aumentando o custo das empresas, nada mais justo do que aumentar o teto de enquadramento para que as empresas possam se manter legais, formais e ética e moralmente. A obrigação do Estado dar um tratamento justo para que as empresas também tenham ao Estado o mesmo tratamento de equilíbrio e justiça social.
Estamos conversando com o Joseph Cury, que preside o Sindicato da Micro e Pequena Indústria aqui do estado de São Paulo, o SIMP. Doutor, o senhor falou já da pandemia, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quais os efeitos que esse setor sentiu nesses últimos anos? Muitas empresas fecharam, só que muitas empresas abriram também. Aquelas pessoas muitas vezes contratadas, trabalhando numa empresa, finalmente conseguiram ir atrás de um sonho de abrir uma micro e pequena empresa. É um movimento que vem continuando nesse momento de reativação da economia? Como é que está o setor do pós-pandemia, doutor? Indiscutivelmente, a pandemia mudou o cenário empresarial, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo mudou com a pandemia. Tanto é que hoje você fala em home office, né? Trabalho à distância, etc., que antes da pandemia era extremamente difícil sequer você ouvir essa frase. Então, o mundo mudou com isso. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos, mas isto trouxe na outra ponta a oportunidade. Muitas dessas pessoas que perderam emprego como forma de sustentação, de sobrevivência, de trazer alimento e comida para a sua vida, para a sua família, montaram um meio. Ou seja, entraram na base do início da formalização empresarial, para que isto pudesse crescer e vir. O governo federal, estadual, municipal, os governos tomaram várias medidas de apoio para que muitas pessoas pudessem ter acesso a crédito, acesso a incentivos, acesso à formalização. Tanto é que você registra hoje uma empresa no MEI sem nenhum ônus, ele é totalmente gratuito. Se você for na junta comercial que existe dentro do SIMP, nós fazemos o registro da empresa graciosamente, custo zero, nem taxa, nada. Então, não existe uma cobrança nesse sentido. Claro que existe um trabalho para a formalização cada vez maior. O que é que nós temos hoje? Cada vez mais pessoas, cada vez mais empresas e o trabalho mudando cada vez mais o seu perfil. Por quê? Automação, robotização, a competição internacional, os problemas tributários que mudaram, onde vários produtos entram no país sem pagamento de impostos, trouxe um desequilíbrio tributário nas mais variadas áreas. Ou seja, cada vez mais, numa velocidade estrondosa, você está mudando o eixo produtivo que tem que se adaptar aos novos momentos, aos novos desafios. Informática é um grande desafio, inovação tecnológica e mais do que isso. Agora o mundo acorda, e acorda de uma forma cruel, os desafios que a natureza está colocando, que o próprio homem criou, com a poluição, etc. Então, vem à tona o nome ESG. E aqui, uma grande surpresa para todos nós. Se você perguntar para a pequena empresa, para pequeno empresário da microempresa, ou da pequena empresa, ou do MEI, o que é ESG, a esmagadora maioria não conhece e não sabe o que significa. Agora, pergunte para ela, você acha que o meio de produção na sua empresa deve estar ambientalmente correto? Se você perguntar, você acha que a atividade social da sua empresa é importante? Se você perguntar, você acha que o modelo de gestão é importante? Você vai ver que mais de 80% das empresas dizem sim, que é exatamente o ESG, só que elas não sabem o que significa isso, que é o ambiental, é o social e que é a governança. Então, veja, o mundo muda, número de empresas cada vez
você tem uma concentração empresarial maior no mundo afora, e o grande caminho, o grande desenvolvimento se dá no MEI, na micro, na pequena e em algumas médias empresas que cada vez mais estão crescendo e até como forma de sobreviver. E isto não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Sem dúvida. Doutor José, o que o senhor fala para o micro e pequeno empreendedor que precisa também fazer um trabalho de aprimoramento, né? Você precisa saber, conhecer contabilidade, conhecer outros pontos e até a sigla ESG que o senhor falou. A gente sempre cita aqui na Jovem Pan o Sebrae, né? Que é uma entidade importante que faz a capacitação e a orientação das pessoas, mas o Simp também faz isso. De que forma é possível ajudar o microempreendedor, a micro e pequena indústria, a melhorar o negócio, a gerir melhor a situação? São duas coisas que se complementam, mas que são totalmente diferentes. O Sebrae é um órgão de apoio, é um órgão de governo que tem a finalidade de apoiar e incentivar as medidas adotadas pelo governo, pelos governos. O Simp é uma entidade sindical que é um órgão de representação da micro e pequena indústria. Ou seja, o Simp tem a obrigação, o direito e a obrigação legal de formatar políticas governamentais, políticas empresariais, dissídios coletivos, ou seja, várias atividades que o Sebrae não pode e não deve fazer, por ele ser um órgão de apoio importante, merece o nosso respeito, mas são águas completamente separadas. O Simp também tem cursos, nós temos mais de 3.800 cursos diferentes no nosso site, que é a Capta, que é um site que você pode acessar, entre lá simp.org.br e você vai ter acesso a várias iniciativas. Mais do que isso, nós vamos além de cursos de formação, profissionalização, que só para se ter um tamanho dessa abrangência, existem mais de 245 universidades do mundo inteiro dentro da Capta, com cursos desde o mais básico até mestrado e doutorado nas mais variadas áreas. Agora, quando você vem para o mundo empresarial propriamente dito, você já é empresário, você já tem empresa, e eu faço aqui uma pergunta. Você conhece alguma empresa que não tem algum problema? Você conhece qualquer lugar onde o MEI, um micro ou pequeno empresário, quando vai consultar alguém, está coberto por um contrato de sigilo e confidencialidade? Você conhece alguém que tem isso? Pois é a plataforma Simp, que nós chamamos, que é o Hub Simp, que está aberto a quem quiser, cuja finalidade é conectar o problema das empresas com profissionais de empresas na outra ponta que podem resolver o problema. Quando um empresário entra e faz qualquer consulta, ele já está coberto com contrato de sigilo e confidencialidade, e na outra ponta, se não receber um contato, início de resposta em 48 horas, essa outra ponta é tirada do ramo. Então, nós temos um compromisso de formalização, nós temos um compromisso com a sobrevivência das empresas. E queremos deixar claro que todas as entidades, todas, qualquer uma que apoie e trabalhe em prol da micro e pequena empresa, tem o nosso respeito, tem o nosso apoio. Cada um na sua área de apoio importantíssima, área de representação importantíssima, mas o foco final é valorização do mercado interno, e eu não estou pregando aqui fechamento da economia, mas eu estou pregando aquilo que o mundo inteiro hoje está fazendo. Valorização do seu mercado interno, mais empresas, mais oportunidade, mais competição. Isto leva a oportunidade de exportação. As empresas precisam se qualificar, ter acesso à inovação tecnológica, ter acesso a mecanismos de exportação, ter acesso a se preparar para isso. Aí sim, existem várias áreas, vários órgãos de governo que podem e devem fazer o apoio a essas iniciativas. O Simp é uma delas, entre várias outras.
Claro que nós estamos aqui divulgando o trabalho do SINP e, repito, respeitando todas as outras entidades do Brasil afora. O SINP tem SINPs em vários outros estados e faz um trabalho muito bonito, mas o importante é que esse trabalho chegue na ponta da micro e pequena. E se você me permitir, Thiago, eu vou dar um dado de uma pesquisa que eu acho extremamente importante para você ver o nível e o grau de responsabilidade que pesa aqui nos ombros do SINP. Em junho desse ano, a Datafolha fez uma pesquisa do conhecimento do SINP e do nível de aprovação do SINP em todo o território nacional. Para se ter uma ideia, Thiago, 18 milhões de pessoas acima de 16 anos conhecem o SINP, com 96% de aprovação. O que são 18 milhões de pessoas e esses 96% de aprovação? Só para se ter uma noção, se você pegar qualquer estado brasileiro, com exceção de São Paulo, 100% da sua população acima de 16 anos é inferior a 18 milhões de pessoas. Se você pegar os 11 menores estados brasileiros e somar 100% da população, dá menos que 18 milhões de pessoas acima de 16 anos. A responsabilidade disso é uma responsabilidade gigantesca. E isto nos move para manter cada vez mais o trabalho que o SINP vem fazendo. E não é fazer propaganda, porque anualmente isto é medido pela Datafolha a nível nacional. E se nós não mantivermos esse crescimento, nós temos que prestar contas do que é que nós estamos fazendo. E a responsabilidade de estar falando e sendo respeitado por 18 milhões de pessoas acima de 16 anos. É um orgulho muito grande para toda a equipe do SINP, mas uma responsabilidade extremamente gigantesca. E isto nos move, isso nos impulsiona, isso nos faz fazer cada vez mais pela micro e pequena empresa. Sem dúvida. Agora, doutor, aproveitando esses minutos finais da nossa conversa, as expectativas econômicas para esse fim de 2023. A gente já falou de reforma tributária, que deve melhorar o ambiente econômico. Claro que tem todo um processo ainda de adaptação e de uma espécie de transição, né, até que todas as mudanças efetivamente entrem em vigor. Mas eu pergunto para o senhor tem qual perspectiva para esse fim de ano em relação ao crescimento do Brasil, inflação? Recentemente tivemos dados importantes sobre criação de postos de trabalho e a micro e pequena indústria também se insere nessa formalização de pessoas. Qual é a possibilidade de que tenhamos um fim de ano e um começo de 2024, um período melhor? Quando nós olhamos o otimismo empresarial, ele está crescendo. Ele ultrapassa a casa dos 38%, crescendo. O número dos preocupados com inflação caindo cada vez mais, caindo de 38% para 27%. Ou seja, todos os dados indicam uma melhora do ambiente econômico, uma melhora do ambiente social, uma melhora da empregabilidade. Mas nós temos uma âncora no pé que está amarrando o crescimento da economia. Chama-se taxa de juros, que ela está impedindo o crescimento das empresas, ela está impedindo que cada vez mais as pessoas possam comprar bens, produtos e serviços por falta de condições econômicas. Preços subiram, poder de compra não acompanhou e os custos subiram, inclusive para a sociedade civil, quando ele vai comprar um bem ou um produto. Mas é um ar de otimismo, de melhora de ambiente, de reaquecimento econômico. Todos os economistas agora chegam à conclusão de que o PIB deve crescer 3% esse ano, com todos os desafios e todos os problemas existentes. O ano que vem será um primeiro trimestre, se tudo se mantiver, se for aprovada a reforma tributária, se o arcabouço fiscal que está aí for aprovado, se os dados se enquadrarem, sem dúvida nenhuma,
de uma melhora do ambiente de negócios e, consequentemente, do crescimento e da melhora de toda a sociedade brasileira. Acreditamos, estamos otimistas, um otimista conservador. Acreditamos, apoiamos, trabalhamos para essa melhora e acreditando que nós estamos subindo numa base deteriorada, mas estamos voltando aos patamares anteriores, o que é muito bom. Perfeito. Doutor Joseph, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção com os ouvintes e espectadores. Fica aqui sempre um convite para uma próxima conversa, porque os assuntos são sempre muito amplos, muito abrangentes. E um grande abraço para o senhor, até a próxima. A gente volta a se falar. Um abraço. Nós que agradecemos a honra e o privilégio de estar com você, com os ouvintes telespectadores, e estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Conversamos com o presidente do SINP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria, nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Você ouvinte, a você espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.